Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês assistirão essa aula. Então, dando continuidade às leis de Newton e suas aplicações, hoje nós iremos falar de uma força que ela é uma força derivada. Por que uma força derivada? Porque nós temos as interações fundamentais da física ou da natureza. Isso não importa. E o que acontece é que nós temos a força gravitacional, as forças eletromagnéticas e interação forte e interação fraca. Então, gravitacional, ela diz respeito aos corpos celestes, eletromagnética, ela diz respeito a cargas, elétricas e de polos magnéticos. Interação forte, ela é responsável pela aglutinação das partículas no núcleo. E interação fraca, ela, por exemplo, ela diz respeito a uma classe de partículas que são os neutrinos. Então, o neutrino, quando ele interage com um elétron em um material, por exemplo, na água, é possível verificar essa interação aí, que é uma interação fraca, via espectro de Cherenkov. É óbvio que o objetivo da aula não é falar sobre isso, eu vou falar sobre uma coisa muito mais básica aqui, mas é interessante dizer quais são as interações fundamentais, porque a força de atrito, ela aparece como uma força derivada de uma dessas 4 interações fundamentais. Então, todas as forças que nós conhecemos, elas derivam no caso tem origem nessas 4 interações fundamentais. Então, pessoal, hoje nós iremos falar sobre força de atrito e iremos entender um pouco do que deriva a força de atrito, tá bem? Então, uma boa aula para vocês. Bem, pessoal, irei fazer o exemplo discutindo, que eu acredito que é a forma mais interessante de apresentar esse problema do que escrever todo o exemplo, depois eu explicar, porque daí nós vamos evoluindo no conceito. Então a ideia aqui, eu tenho um corpo apoiado. Se eu tenho um corpo apoiado, obviamente se ele está na superfície da Terra, esse corpo aqui, ele sofre a ação da força-peso. Se ele está apoiado, a relação de apoio com a superfície, eu tenho a força normal. E eu sei que, nesse caso aqui, como ele está apoiado em uma superfície plana, o módulo da normal é exatamente igual ao módulo do peso. Então eu posso até escrever isso aqui. Supondo que eu aplique uma força F aqui sobre este bloco. E considerando que essa superfície, ela possui atrito. Então vou replicar aqui, esse experimento com o meu pequeno apagador aqui, tá bom? Que não sei se vocês perceberam, mas ele é um rodinho adaptado, tá bom? Então, o que acontece é que, obviamente, o atrito aqui é pequeno, mas de certo modo, eu estou aplicando uma força e o objeto ele não se movimenta. E esse objeto ele passa a se movimentar após a força que eu apliquei atingir um limiar de força. Ou seja, e aí eu tenho uma percepção que a partir do momento em que o objeto ele entra em movimento, a força necessária para manter o movimento dele é menor do que a força que eu desprendi para colocá-lo em movimento. Então, essa aqui é uma forma de inferir no que é atrito, tá? O atrito, as leis para o atrito, elas são obtidas de forma empírica, tá? Empírica, ela é o quê?
Eu tenho que olhar o experimento e a partir do experimento eu posso inferir qual é a relação do atrito com as coisas aqui, né? Com as forças que estão com as forças que estão relacionadas ao meu sistema. Então, baseando nisso, né, eu posso concluir o quê? Que a força de atrito, ela se opõe ao movimento e ela sempre é menor que a força aplicada. É óbvio, né? Tem que ser menor, né, pessoal? Se ela for maior... Desculpa, faltou um igual aqui. Ela é sempre menor ou igual à força aplicada. Igual no momento em que o meu bloco está estático e menor no momento que o meu bloco ele passa a se mover. Então, eu posso inferir aqui que existem dois tipos de força de atrito. Uma força de atrito para quando o objeto não está em movimento e uma força de atrito para quando o objeto está em movimento. Como eu havia dito anteriormente, as leis para o atrito, elas são leis empíricas. Então, eu avalio quais são as forças envolvidas no problema e, de acordo com o movimento, eu posso inferir, né? Eu posso inferir uma lei ali para que governe aquele tipo de movimento. Então, primeiramente aqui, eu separei aqui algumas leis para o atrito. Então, o que inicialmente eu disse para vocês é que se eu aplico uma força num objeto, eu percebo que eu vou aumentando a intensidade da força até um ponto que eu chego numa força máxima que o objeto passa a se mover. Depois que ele passou a se mover, eu posso diminuir até a intensidade da força que eu continuo fazendo com que o objeto permaneça em movimento. Então, a partir deste fato experimental, eu posso inferir que essa força de atrito máxima aí, ela é a força máxima necessária para eu colocar o bloco em movimento. Depois aqui, pessoal, nós vamos... eu irei apresentar um exemplo para vocês de como eu posso criar um procedimento experimental para obter o coeficiente de atrito máximo entre duas superfícies. É possível, experimentalmente, obter esse coeficiente. Então, o que se constata é que a força de atrito, ela é proporcional à normal. No final da aula, eu irei explicar para vocês por que a força de atrito ela é proporcional à normal. E isso está relacionado com a derivada. Então, a força de atrito estático, pessoal, ela é a força máxima, é o limite de força até o objeto entrar em movimento. Então,
Eu vou aplicando uma força e aí o objeto não se move, moveu. Então, a força que faz com que o objeto entre em movimento é a força de atrito estático. Essa letra aqui é a letra Mi, e o índice E significa que este Mi está relacionado ao atrito estático. Então, a força de atrito estática, ela é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal, tá bom? E lembrando que a força de atrito é diretamente proporcional a normal. Esse coeficiente de atrito aqui, ele depende do grau de polimento da superfície. Se a superfície for bem polida, o atrito é menor do que uma superfície rugosa. Outra coisa que diminui atrito, são os fluidos. Tanto que motores de combustão interna, não só motores de combustão interna, motores elétricos, eles usam fluidos para diminuir o grau de atrito o coeficiente de atrito entre as superfícies e aumentar a durabilidade dos motores, ok? Outra coisa importante é isso aqui, ó. A força de atrito, ela independe da área de contato entre as superfícies. Como, professor? A relação está posta aqui, ó. Existe alguma relação do atrito com a área? Não. O atrito, ele está relacionado única e exclusivamente com a força normal. Pessoal, é importante salientar aqui que esta equação aqui, você está avaliando um fenômeno macroscópico e você está descrevendo de forma muito simplificada esse fenômeno. O que acontece microscopicamente na relação de atrito é bem complexa. E nós iremos avaliar isso no final da aula. Então percebam que se eu tenho um bloco retangular, e esse bloco ele é colocado com a área maior em contato com o solo, ele vai ter o mesmo peso que se eu colocar ele com a área menor em contato com o solo. Consequentemente, a normal será a mesma. Se a rugosidade dessas duas superfícies forem iguais, a relação, o tipo de superfície de contato nesse caso e nesse caso for igual, o coeficiente de atrito ele será o mesmo, tá? Depois eu irei explicar isso para vocês, por que isso acontece, tá? Isso vai ter explicação. A minha pergunta é, será que realmente esses blocos eles estão em contato? Esse é o ponto. Microscopicamente, será que existe o contato entre os blocos? E aí, finalizando as leis para o atrito, nós chegamos no atrito cinético. O que acontece? Nós percebemos que após o objeto ele ser colocado em movimento, existe uma diminuição do atrito. E aí, a lei do atrito cinético, ela é basicamente igual ao estático, só com uma pequena diferença. Você tem que mudar o coeficiente. Você vai ter um coeficiente de atrito cinético, que está errado aqui, inclusive, a equação que eu fiz aqui embaixo. Tá bom? Deixa eu corrigi-la aqui para vocês. O coeficiente de atrito cinético, ele é menor que o coeficiente de atrito estático, tá? Lembrando que essas leis são empíricas, ou seja, eu aplico uma força, aumento a força, até colocar o objeto em movimento. Essa força máxima é a força de atrito estático, e ela está relacionada com o coeficiente de atrito estático. Após o objeto entrar em movimento, eu percebo que há uma diminuição da força, consequentemente, o coeficiente de atrito diminui, e aí eu tenho ainda uma relação que é diretamente proporcional à normal, ou seja, o módulo da força de atrito cinético, ele é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Agora eu irei fazer um gráfico que representa esse tipo de relação. Eu vou fazer um gráfico onde eu aumento linearmente a minha força até colocar o objeto em movimento, e aí eu quero entender o que acontece com a força de atrito nesse processo, tá bom? Então vamos lá para o gráfico. Bem,
eu mudei de ideia aqui no processo. Eu acredito que se eu ir desenhando e explicando, eu acho que eu melhoro o entendimento de vocês para esse assunto. Então aqui, ó, eu tenho um gráfico aqui, supondo aqui que eu vou ter um bloco em que, como na situação inicial, em que eu aplico uma força e gradativamente essa força vai aumentando até que o bloco entre em movimento. Então, eu quero avaliar qual é a relação do atrito com a força aplicada. Lembrando que a minha força está aumentando gradativamente. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Enquanto o bloco não está em movimento, a força de atrito ela vai ser sempre igual à força de atrito estática, tá? Então, eu terei uma reta aqui, ó. Isso aqui é um E, tá? Que significa que é a minha força de atrito estática. Então, aumento a minha força, consequentemente a força que se opõe ao movimento, que é a força de atrito estático, ela cresce na mesma proporção, de forma que o objeto não entra em movimento. E aí o que acontece? O coeficiente de atrito cinético, ele é menor que o coeficiente de atrito estático. Então, o que acontece depois que a minha força atinge o limiar da força de atrito? Ou seja, essa força aqui, ó, ela ultrapassa essa força de atrito estático. Obviamente que o meu objeto entra em movimento. Só que entrando em movimento, o que acontece com a minha força de atrito? Ela diminui, porque o coeficiente de atrito cinético, ele é menor que o coeficiente de atrito estático. Então, a partir desse ponto aqui, a minha força de atrito, ela passa a ser a força de atrito cinético. E aí eu tenho uma diminuição na força de atrito e ela permanece constante, independente de eu aumentar a força aplicada. Então, a partir do momento que o objeto ele entra em movimento, a força de atrito ela se torna constante. Então, nós temos a seguinte situação: a força de atrito ela cresce igual à força até que o objeto entre em movimento. A partir desse momento ela tem uma pequena diminuição, porque o coeficiente de atrito cinético é menor que o estático, e ela permanece constante, independentemente de eu aumentar ou não a força, tá? Então é isso, pessoal. Então agora nós iremos resolver alguns exemplos, acredito que são 2 ali que eu separei, para ilustrar a questão do atrito. E nesse exemplo está contido essa resposta aqui, ó: como eu consigo elaborar um procedimento experimental para determinar o atrito estático. Bem, pessoal, a ideia aqui é bem simples, né? Eu já apresentei para você problemas com plano inclinado, então eu não irei fazer com o nível de detalhe que eu fiz anteriormente. Mas vamos supor o seguinte aqui, ó, esquece que tem que esse plano inclinado é fechado. Vamos pensar que aqui, ó, é um eixo em que eu posso variar o ângulo desse plano inclinado. E eu vario esse ângulo aqui, ó, e existe atrito entre as duas superfícies. Eu vou até colocar aqui plano inclinado com atrito para vocês orientarem os estudos de vocês. Então, por que esse θ aqui é o θe? Porque este θ aqui é o valor θ máximo para que o objeto não entre em movimento. Ou seja, ele corresponde ao valor θ que me produz a força de atrito estático. É só isso, tá? Então, ó, eu vou levantando o bloco até um ângulo que... Eu vou levantando o plano inclinado até um ângulo que é o limite para que o bloco não entre em movimento. Simples assim. Identifiquei esse ângulo.
O bloco está paradinho aí. Se eu subir um pouquinho mais o que seja, infinitesimalmente, o plano, o bloco entrará em movimento. Então, mantenho nessa situação e vou avaliar as forças que atuam sobre o bloco. Então, ó, as forças que atuam sobre o bloco é o peso, a normal e a força de atrito. Novamente, tá? O meu referencial aqui, nesse problema, ele será a direção X paralela ao plano e a direção Y perpendicular ao plano, tá bem? Então, o que nós temos aqui é 3 forças, e essas 3 forças, elas se anulam. Nós aprendemos que se eu tenho 3 forças que se anulam, essas forças formam um triângulo. E realmente elas formam um triângulo. Então é algo desse tipo aqui, ó. Esse é um desenho só aqui para vocês entenderem o problema. Ó, eu tenho o peso aqui, ó. Eu tenho a força de atrito aqui e eu tenho a normal aqui, ó. Então peso, força de atrito e normal. Então, sempre que eu tenho 3 forças que a resultante anula, essas 3 forças elas têm que formar um triângulo. Então, ó, percebam aqui que como normal e força de atrito tem 90 graus, obviamente que esse triângulo ele é um triângulo retângulo, tá bom? Bem, não é assim que eu vou resolver o problema. Eu só estou tentando passar uma outra ótica para o problema. Como eu vou resolver o problema? Eu vou resolvê-lo por decomposição de força, que é a maneira que eu prefiro, tá bom? Então, se o corpo está estático, obviamente que ele não se movimenta nem na direção perpendicular ao plano, nem na direção paralela ao plano. Tá bom? Então, eu irei decompor as forças em Y em X. Tá bem? Bem, então, como o sistema está em equilíbrio, eu preciso, essas forças aqui, elas se anulam entre si. Então, eu tenho que, em Y, que a normal, mais o PY é igual a 0. Ok? Porque elas se anulam. Então, consequentemente, N é igual a menos PY. Obviamente porque elas têm a mesma direção e mesma magnitude de direção em sentido contrário. Por isso o sinal negativo. Tá bem? Outra coisa importante aqui, eu não estou colocando a flecha de vetor, porque aqui eu já estou definindo a direção que eu estou trabalhando. E o sentido ele é designado pelo sinal negativo aí. Então, ó, percebam que o meu PY, ele está apontado para baixo, enquanto a normal está apontado para cima, consequentemente eles têm sentidos opostos. Então, nós sabemos que a normal é igual a PY e, portanto, a normal ela é igual a o PMG. Então, ele vai ser menos MG cosseno de θe. Isso nós já fizemos, tá? Então, ó, este ângulo aqui é θe. Este ângulo aqui é 90 menos θe. Consequentemente, esse ângulo aqui é 90 menos θe. Portanto, esse ângulo é θe. E essa projeção PY é a projeção adjacente. Essa é a projeção adjacente. Então, obtive uma equação aqui, que eu vou chamar de equação 1. E agora eu vou repetir o procedimento na direção X. Em X, o que eu tenho? Força de atrito, ela é igual ao meu PX. E aí, a força de atrito, ela vai ser igual... Desculpa. Vamos corrigir isso aqui. Nós temos que a força de atrito mais PX é 0. Ou seja, a força resultante nula.
Então, a força de atrito, ela é igual a menos Px. Consequentemente, a força de atrito, ela é igual a menos mg seno de θ e. Bem, pessoal, agora eu obtive essas duas equações, eu posso resolver o meu problema. Porque essas equações aqui, elas possuem um fator comum. Por quê? Porque a força de atrito, ela pode ser escrita em termos da normal, dada a relação pro atrito, tá? Então, a relação pro atrito, ela é essa aqui, ó, força de atrito. No caso aqui, a força de atrito é igual à força de atrito estático, tá? Ela é o módulo aqui, tá bem? Vamos pegar em módulo. Ela é o coeficiente de atrito estático vezes o módulo da normal. Então, percebam que eu tenho tudo que eu preciso, tá? Então, a equação 1, ela me dá a normal, consequentemente eu vou ter o módulo da normal. A equação 2, ela me dá a força de atrito estático. Consequentemente, eu tenho a força de atrito aqui. Então, basicamente é só substituir o que eu já tenho. Então, eu tenho aqui que do lado esquerdo, igualando, né, eu posso igualar a equação 1 à equação 2, a menos desse coeficiente aqui. Então, do lado esquerdo, eu tenho a força de atrito. E a minha força de atrito, ela é mg seno de θ e. Coeficiente de atrito estático vezes a normal, que é mg cosseno de θ e. Ok? Então, lembram, se vocês puxarem pela memória, vocês irão se lembrar que eu falei, ó, nós iremos passar um exemplo que eu consigo determinar de maneira experimental qual é o coeficiente de atrito estático. E é isso que nós iremos fazer agora, ó. Então percebam aqui que o mg aqui, ele se cancela de ambos os lados, e de modo que eu tenho esta relação aqui, ó, que o coeficiente de atrito estático, ele é seno de θ e dividido por cosseno de θ e isso aqui é uma relação que me dá o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Obviamente que isso é a tangente deste ângulo aqui. Então, o coeficiente de atrito estático, ele tem uma relação com este ângulo θ crítico. Ok? Então, como eu posso experimentalmente determinar o coeficiente de atrito? De maneira muito simples. Eu vou elevando o meu plano inclinado e quando o bloco começar a se mover, eu tenho o θ crítico. E o θ crítico, se eu tomar a tangente desse θ crítico, eu terei o coeficiente de atrito estático, tá bem? Então, pessoal, encerramos a aula de hoje aqui. Próxima aula nós iremos fazer algumas aplicações das leis de Newton, que envolve atrito e que não envolve atrito, tá bom? E aí encerramos o conteúdo dos capítulos 5 e 6, tá bem? Dos capítulos 4 e 5, tá bem? Do Moisés. E aí iremos dar continuidade aí aos nossos estudos. Então, bons estudos e até mais, pessoal.